enfim, este é o momento de você se pronunciar. Então, eu gostaria que, nesse momento, se alguém quiser usar da palavra, levanta a mãozinha e a palavra é franqueada a você, companheiro ou companheira, ou se algum convidado também aqui presente quiser usar da palavra, a gente abre o microfone. Então, nesse momento, eu estou abrindo aqui o período das comunicações. Alguém tem algum comunicado a fazer? Luciano, vê aí para mim também. Bom. Ninguém tem. Então, não temos ninguém para fazer um comunicado. Ok. Está sem som, Robert. Boa noite. Nesse momento, a gente vai dar início ao nosso ponto alto da noite, que é a palestra ao qual, nesta quinta-feira, nós vamos, com certeza, ter um conhecimento muito claro e objetivo. Nós escolhemos o tema desta reunião de hoje, da nossa palestra, vai ser sobre constelação familiar, a nova terapia do momento, com a bióloga e também terapeuta Ana Paula Lima. E que Ana Paula já vem há bastante tempo, há muitos anos, se especializando nessa terapia e que hoje virou um boom grandiosíssimo em todas as questões, dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, porque a gente só conhece, escuta muito falar das terapias mais convencionais, E a constelação é uma coisa que vem ganhando, o seu espaço. E, às vezes, ainda é uma novidade muito grande para todos nós que não ou militamos nessa área, ou quem faz terapia, ou quem utiliza a terapia, se não nós aqui, mas você tem sempre um filho, um conhecido, alguém que, de alguma forma psicossocial, psicológica, tem buscado na terapia alguma questão para melhoria própria. A gente vê também que, com essa questão da própria Covid-19, o índice de depressão e o índice de ansiedade e aquela busca do seu eu para melhorar como pessoa está assim uma coisa que já se tornou uma questão de saúde pública. A depressão hoje, a ansiedade, está entre o segundo e o terceiro lugar de mais procura na área médica. Algumas coisas são divulgadas, outras não, mas a gente que conhece amigos nos bastidores sabemos disso. Então, como tem essa nova terapia, o que se trata, e eu sou leigo nisso, mas a gente estuda, escuta falar, algumas pessoas falam, a gente fica assim, com um entendimento não muito profundo, é que nós chamamos essa profissional para nos dar uma luz. Obviamente que em meia hora não vai ter uma profundidade, porque com certeza eu sei que esses conceitos psicossociais, psicológicos são mais aprofundados. Mas pelo menos um esboço para que a gente, que já fez ou que não fez, até tire as dúvidas aqui. E essa resenha, esse bate-papo é muito mais a gente poder ouvir falar durante o que a palestrante tem para falar, mas o mais gostoso são as perguntas, porque são as grandes dúvidas que talvez outros tenham e que, às vezes, a gente não consegue dirimir numa pergunta, ou a gente até fica um pouco introspectivo de fazer esse questionamento. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra à Ana Paula Lima, que vai falar para todos nós sobre constelação familiar, a terapia do momento. Ana Paula, a palavra é sua. Primeiramente, obrigada ao Robert, presidente, a todos os companheiros do clube pelo momento aqui, por esse tempo. Então, eu vou conversar com vocês, vai ser fiquem realmente à vontade, como o Robert falou, mas para não ficar só aqui falando, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação simples que eu elaborei. Todos estão vendo a minha tela? Coloca, por favor. Sim. Estamos sim. Muito bom. Ok, está sendo visualizado. Então, começando
com essa técnica do momento, né, que está na moda, todo mundo já fez ou já ouviu falar da constelação. E o que é a constelação? Fazendo uma breve história, né, como que eu, Ana Paula, cheguei nas constelações. Como o Robert falou, eu sou bióloga de formação, e em 2012 eu tive um câncer. Fui tratada pela medicina tradicional, mas também fui tratada pela medicina alternativa, ou medicina holística, como preferirem. E naquele momento eu conheci as constelações e eu realmente me encantei. Então eu comecei a estudar em 2012, fiz várias formações, continuo fazendo, terminando outra pós, e com isso eu cheguei na constelação familiar, só para entender. E o que é a constelação familiar, né? A constelação, ela é uma terapia breve que joga luz nas dinâmicas familiares. E não tem como, hoje, quando a gente pensa assim, em termos de família, é um termo muito importante, eu vou repetir várias vezes, porque família não é só o papai, a mamãe, o filhinho, mas família é muito além disso. Por exemplo, pelo viés da biologia, a evolução das espécies. O Homo sapiens, se ele tivesse continuado sozinho, talvez ele não conseguisse ter evoluído até os dias de hoje. Então, o que ele fez? Ele começou a se agregar, criou bandos, ou seja, núcleos familiares, e com isso ele conseguiu evoluir e perpetuar até os dias de hoje, né? Então, é importante essa imagem porque ela retrata a família, né? E que sempre vai estar nos apoiando nos momentos difíceis, principalmente, mas na esfera mental, psicológica, emocional, espiritual. E para falar... E para falar de constelação sistêmica familiar ou constelação familiar, eu preciso abordando esse tema, eu preciso falar do seu criador, Bert Hellinger, que nasceu em 1925, graduado em teologia, pedagogia, filosofia, exerceu durante 16 anos o sacerdócio na África do Sul como missionário, e em uma dessas tribos que ele trabalhou, uma tribo Zulu, ele se dedicou, nesse período de 16 anos, ele observou as dinâmicas familiares. E ele teve um insight em 1970, ele abandonou a Ordem dos Missionários, ele saiu, né, deixou a Ordem dos Missionários, e em 1970 ele começou a estudar psicanálise. Então, ele começou a estudar psicanálise, psicoterapia, bebeu em fontes como da hipnositerapia, da Jung na área freudiana, e vários outros, Virginia Satir e outros pensadores, né? Então, ele estudou muito, e com isso, ele trouxe, em 1970, né, a partir disso, então, ele criou a constelação familiar. Aqui eu ressalto que ele foi normal, uma nova técnica, né? Então, ele foi criticado por alguns, mas ele realmente mostrou o que veio. Então, ele continuou. Ele continuou e, através de vários workshops, publicações, hoje mundialmente conhecido, Bert Hellinger, ele tem livros traduzidos em mais de 27 países, né? 27 idiomas, melhor dizendo. Então, ele foi um visionário. E esse método, né, da constelação familiar, vocês estão olhando para essa foto, o que isso tem a ver com constelação? Mas eu trouxe essa foto porque, quando eu falo da constelação, essa abordagem terapêutica sistêmica, né, é importante a gente entender o que é um sistema. Então, por analogia, eu trouxe o corpo humano, que é da minha área, né, a biologia também. Então, imagina só, o corpo humano, nós temos células, nós temos os nossos órgãos, temos membros, e todos eles, o objetivo do nosso corpo humano é funcionar de uma forma harmônica. Quando um desses órgãos ou uma célula não funciona de uma forma harmônica, a gente acaba tendo um problema. Haja visto num câncer, quando a gente tem um problema de célula, acaba tendo-se uma metástase, ou quando a gente tem um problema de um rim, sobrecarrega o outro, precisa fazer uma diálise para equilibrar aquilo, para tratar, e assim por diante. Então, com isso, eu consigo explicar, eu acho que de uma forma bem didática, por analogia, né, o que é esse sistema do corpo humano trazendo para o sistema familiar da constelação do Bert Hellinger.
E é importante lembrar também entender, né, que quando a gente nasce, além de toda a nossa carga genética, né, nós trazemos também informações do nosso campo familiar. Que informações são essas, né? Sistemas, um sistema complexo de crenças, comportamentos, e nós seguimos tudo o que rege o nosso sistema familiar. E uma outra abordagem, não, mas uma outra definição da terapia é uma terapia breve de um único encontro, não se faz vários encontros em um ano. Eu vou fazer uma constelação, e nesse ano eu faço 4, 5 constelações. Não, você faz uma. Normalmente, daqui a 6 meses, um ano, você faz outra. E o próprio Bert Hellinger, no seu último livro, no ano passado, ele colocou em 3 palavras: a constelação é uma ajuda para a vida. Porque, de fato, ela vem jogar luz, identificar alguns problemas nessa nossa mecânica, nessa nossa dinâmica familiar. E agora que a gente tem uma noção do que é esse sistema, vocês fiquem à vontade se alguém quiser levantar a mão ou no final, hein, por favor, senão eu estou indo. E agora que nós temos assim uma noção de quem criou a constelação, que foi o Bert Hellinger, como ele chegou nisso, ele experimentou, ele estudou várias técnicas, né? A partir disso, a noção do sistema do corpo humano, fazendo analogia com o sistema familiar, então a gente percebe que, de uma forma ou de outra, se nós temos algum problema na nossa família, isso acaba sendo refletido. Por quê? O que o Bert Hellinger nos explica é que, além do nosso inconsciente coletivo, do nosso inconsciente individual também, nós temos o inconsciente familiar. Nós temos o que ele chama também de lealdade familiar. E que a gente percebe isso se a gente parar e pensar na retrospectiva da nossa vida. A gente tem essas ligações, né? Essa retrospectiva, né? Por assim dizer. Então, a gente tem uma força de vinculação. Quantas vezes a gente fala, o sangue conta, falou mais forte, né? A mãe, às vezes, fala isso. Então, em uma família, a gente precisa respeitar esses vínculos, essas leis. Leis essas que o Bert Hellinger chamou as leis sistêmicas do amor. Ou vocês vão ouvir também as 3 leis do amor, ou as 3 leis universais. Mas, nos livros dele, de forma geral, são as 3 leis. E o que essa lei ela nos impulsiona, né? Ela traz para que a gente possa visualizar melhor, né? Falando desse vínculo, quando o nosso sistema familiar ele está desequilibrado por alguma coisa, a gente acaba tendo uma situação que ele chama uma situação caótica. E quando ele está em harmonia, ok, a gente tende-se a viver melhor com a família. Então, o que faz um sistema ter algum tipo de problema? Quando há uma inversão das ordens. Como assim uma inversão? Por exemplo, um filho que quer mandar no pai, aquele filho que fala, pai, você tem que fazer assim, fazer assado. Filho não manda em pai. O filho tem a preocupação com os pais, mas ele não manda. Um irmão que quer ser o pai do outro irmão, né? Isso também é uma inversão de ordem. Irmão é irmão. Ou quando os avós, por exemplo, ajudar, ok, mas quando os avós assumem para si a responsabilidade de um neto, não só de uma forma de trabalho, de ajuda, mas às vezes até financeiramente. Então, com isso, as pessoas vão saindo dos seus lugares. E isso causa um desequilíbrio, né? É claro que tudo isso que eu estou falando, que eu estou trazendo, eu estou me referindo a um campo muito sutil, né? Um campo sutil de energia. A gente está falando de uma percepção que a gente tem nas famílias. Tá? Isso baseado nos estudos, não só do Bert Hellinger, mas de quem veio antes dele também. Então, quando a gente realmente um quer mandar no outro, acaba desestruturando esse sistema. E de uma forma consciente ou não, todos nós somos submetidos a essas leis. Como a lei da gravidade, querendo ou não, somos todos influenciados por ela, acreditando ou não. Então, aonde há pessoas se relacionando, a gente tem essas 3 leis do amor agindo, impactando. Então, aqui na minha primeira foto, né, o que eu percebo? Eu percebo que eu tenho um ser que quer pertencer.
ele quer fazer parte desse grupo. Todos nós queremos fazer parte de algum grupo. Os adolescentes querem fazer parte de um grupo. As pessoas querem fazer parte de um clube. Eu quero fazer parte do clube Rotary, por exemplo. E na família não é diferente. As pessoas querem fazer parte. E quando que pode acontecer delas não estarem ali? Quando elas são excluídas. Elas podem ser excluídas, por exemplo, um filho natimorto, um filho que foi embora, ou uma outra pessoa qualquer da família que foi embora, ou uma situação também de exclusão, um filho doente, né? Às vezes a gente tem uma tia. Hoje em dia, eu tendo a crer que nós somos mais elucidados com essas questões, mas sem julgamento, muito antigamente, né? Falando de 50, 100 anos atrás, às vezes, quando tinha uma pessoa com alguma deficiência, alguma necessidade especial, por assim dizer, elas ficavam excluídas da família. Aquele ali é o bobo da corte, deixa fora. Então, isso é uma exclusão. E, no final, todos queremos pertencer. Quando isso não está de acordo, há esse desequilíbrio. Aí, a segunda lei é a lei do equilíbrio. Né? E essa lei diz respeito ao dar e receber. Então, nas relações de casais, nas relações de amizades, nas relações de trabalho, tudo que a gente dá, de fato, a gente quer receber. A gente dá por amor, mas a gente também quer receber por amor. Então, isso é bem importante. E aí, essa fala do equilíbrio, né, da troca entre o dar e o receber, dentro de um relacionamento entre iguais, por exemplo, e um elogio. Muitas vezes a gente recebe um elogio, mas a gente fica acanhado. Obrigado, às vezes não quer receber. Não, eu posso receber, mas eu posso também fazer um elogio em outro momento. Então, às vezes, são nos pequenos detalhes, como eu disse, de uma forma sutil. Então, a gente precisa que haja reciprocidade nas relações, sempre isso. E tem uma fala do Bert Hellinger, que eu até anotei, que é: onde houver pessoas se relacionando, as trocas entre elas devem ser equilibradas. Parece óbvio, mas às vezes numa relação de casal isso não acontece, às vezes entre um pai e um filho. E falando numa relação de pai e filho, nesse caso tem uma exceção, porque pai e mãe, eles estão soberanos, eles estão acima. Então, nesse caso, os pais dão mais para os filhos e os filhos só irão retribuir isso para que haja esse equilíbrio no futuro, quando eles casarem e tiverem os seus filhos. Mas se ele não casar e não tiver filho, como é que vai equilibrar? De uma forma que ele vai trabalhar para o mundo. Então, acaba que as almas, o próprio campo da vida se reestabiliza, busca esse alinhamento, por assim dizer. E a terceira ordem é a ordem da hierarquia. Né? Quem veio primeiro tem precedentes em relação a quem veio depois. Então, o pai vem antes do filho, o irmão mais velho vem antes do filho. Né? Essa ordem de precedência sobre quem vem depois, aqueles que vieram antes, é importante, porque eles têm autoridade sobre os outros. Né? Então, o pai sobre o filho, o avô sobre o neto. É claro que isso não significa uma obediência cega, não é isso, não é disso que se trata, mas é importante que haja respeito. São coisas simples, mas que a constelação traz, e mostrando essa visão, essas leis do amor, de uma forma geral, a vida, os problemas acabam se tornando mais suaves, por assim dizer. Né? Então, para que não haja essa inversão de valores, essa inversão dos papéis, é importante que a gente siga essas 3 leis. E aí, falando de constelação, como é que é essa abordagem? Ok, a gente entende que eu tenho quem criou, como é feito, que é um sistema, que eu tenho as 3 leis do amor para seguir, e é importante lembrar, quando eu falo as 3 leis do amor, tudo que nós fazemos é sempre para o bem. Né? A nossa intenção é sempre do bem, nós seres humanos, é sempre por amor. A gente erra, mas erra por amor, mas a gente erra. Então, às vezes, não adianta só amar, é importante que haja esse guia. E como que é abordado? Eu quero fazer uma constelação. Como é que é essa abordagem? Então, a gente tem 3 tipos de abordagens. Uma, ela é em grupo, com pessoas representando. Poderíamos ser agora, por exemplo, uma constelação em grupo, se fosse o caso,
como existem até constelações em grupo online, mas no caso, o que eu fazia até no início do ano, constelação em grupo com um grupo de 15 a 20 pessoas. Então, tem uma pessoa consteladora, também chamada de facilitadora, terapeuta, e tem um cliente que vem com um tema. O que é um tema? Ele vem com uma questão para ser abordada. Por exemplo, ele pode tratar de um tema sobre insegurança, sobre insônia, sobre saúde, doença, um tema sobre bulimia, um tema sobre relacionamento amoroso, ou um tema financeiro. Há uns 15 dias eu atendi uma moça e ela disse: eu tenho um trabalho, ok, o trabalho está tudo certo, recebo um salário de acordo, porém, o meu dinheiro não chega até o final do mês, meu dinheiro não dá. E aí, qual é o papel do constelador? Né? Nesse caso, foi individual, mas em grupo aqui seria: ele vai chamar uma pessoa para representar esse cliente, vai chamar outras pessoas para representar os pais, vai fazer perguntas para o cliente, como é a relação, se teve algum fato importante na vida, alguém que foi excluído, se ela sabe se tem algum imigrante na vida, na família, né, na vida, algum imigrante na família dela, nesse grupo de hereditariedade. E aí, essa constelação em grupo, as pessoas não se conhecem, né? E forma-se ali, então, um campo, onde a consteladora e a cliente vão observar. A consteladora vai observar esse grupo, né, os movimentos que irão acontecer nesse grupo, nesse campo energético que se forma, e a partir dessa troca de informações nesse grupo, a pessoa treinada, a consteladora, a facilitadora, a terapeuta vai fazer essa leitura e vai passando para o cliente. E aí, quando termina a constelação, o que eu preciso fazer? Terminou a constelação em grupo, eu preciso fazer alguma coisa, como se eu fosse paciente, por exemplo, um cliente? Não, você não tem que fazer nada. Simplesmente deixar que as coisas ajam. É claro que quando a gente pensa, eu vou fazer uma constelação, a pessoa tem que querer, tem que ter ciência do tema que ela quer abordar e tem que acreditar nessa técnica. Eu tenho vários livros do Bert Hellinger e nas explicações, em algum momento, ele diz, mas o paciente tem que querer, o cliente tem que querer. Então, isso é importante. Então, isso seria uma constelação em grupo. Muitas pessoas não gostam, porque na constelação em grupo você fica exposto, né? Na constelação em grupo as pessoas ficam sabendo da sua vida, mas é uma opção. Eu, particularmente, adoro. E temos também uma abordagem individual. Eu disse 3, porque na individual ela pode ser feita dentro do consultório ou online também. E nessa terapia individual, a gente usa bonecos. Então, que tipos de bonecos? Não sei se a gente usa bonecos de madeira, por exemplo, vocês estão vendo aqui, né? Aqui seria a carinha da pessoa, a carinha, e aqui as costas, o fundo das pessoas. Ou até mesmo bonecos tipo Playmobil, né? Também é uma outra técnica que eu faço, que a gente usa boneco Playmobil. Então, nessa técnica individual, também existem pessoas que fazem constelação em água. Então, assim, se você jogar na internet constelação, tem um mundo de informações. Tem muita gente séria, mas é importante ter cuidado, né? Mas na constelação individual, a diferença é que vai estar você e o cliente ali com um tema, e que ao invés de usar pessoas, ele vai usar bonequinhos, ok? Então, isso seria uma forma. E na online, o cliente vai estar do outro lado, e eu, consteladora, vou mexer os bonecos de acordo com o que eu estiver trabalhando com o cliente ali, tá? Através desse campo que se cria entre a minha pessoa e a pessoa do cliente, e a pessoa que está constelando. E aí, eu falei de campo, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu falei, vou voltar aqui um slide. Na constelação em grupo, também como na individual, a gente trabalha com campo. Então, isso, quando vocês forem fazer alguma constelação, forem ler, isso é uma palavra, porque o campo. O que é esse campo? Campo morfogenético, né? Essa palavra. Esse biólogo, Rupert Sheldrake, estudou, fez vários ensaios, né? PhD em Harvard, ele comprovou que nesse campo
existe uma conexão, que nada mais é que uma troca de informação. Então, o que a gente entende, nós, consteladores, terapeutas, que nesse campo que se forma entre a pessoa do terapeuta e a pessoa que está sendo constelado, ou naquele grupo de constelação, ali se forma um campo de informações. E eu, consteladora, consigo pescar, entender as informações que esse campo me passa. E essas informações vêm de onde? Essas informações vêm da nossa hereditariedade. Então, essas informações vêm desse campo dos nossos antepassados. Sim. Ah, mas eu trabalho, então, com pessoas mortas? Sim e não. Sim, porque quando nós estamos ali naquele campo, muitas vezes eu vou perceber uma energia relacionada a um tataravô, a um bisavô, mas não necessariamente a gente conversa, não tem nada, não tem conversa, inclusive. A única pessoa que fala na constelação é a terapeuta e o paciente. As pessoas que estão ali, se for uma constelação em grupo, não falam. Elas não ficam, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Isso não tem. Não na técnica do Bert Hellinger. Tá? E aí, então, para resumir, o campo morfogenético, isso nas palavras do Sheldrake, é um processo de transferência de informação que atravessa o tempo e o espaço, com a memória coletiva de que todos nós se alimentam e para a qual todos contribuem. Então, por que isso? O que mostra que estamos todos interligados, numa grande teia. Então, quando eu falo de família, de constelação familiar, eu não estou falando só, como eu disse no início, do papai, da mamãe e do filhinho, mas eu estou falando dos avós, eu estou falando dos bisavós, dos tataravós, talvez dos ancestrais, talvez não, né? Mas dos ancestrais que vieram para o Brasil, os italianos, os portugueses, os escravos, estamos todos interligados. Então, se nós temos essas pessoas na família, de alguma forma, se isso foi excluído, se isso não foi equilibrado, isso não está pertencendo, isso vai aparecer. Tá? E aí, legal, até aqui eu faço constelação, quero fazer pessoa física. Mas aonde que a constelação está sendo utilizada? Né? Será que essa técnica realmente ela é usada há mais de 40 anos, né, no mundo todo? Então, ela é usada na área de saúde, de forma geral, na área judiciária, vários advogados, consteladores e juízes que são consteladores, que têm utilizado muito a constelação familiar na dinâmica, por exemplo, de vara de família, na área de reconciliação. Também é utilizado na área criminal, sistema prisional. Então, a constelação é usada também na área organizacional. E eu acho que uma informação importante, em 2008, a constelação ela foi incorporada ao rol das práticas integrativas. E o que isso significa? Então, hoje, no SUS, teoricamente, né, porque a gente está vivendo alguns momentos mais complicados, mas no SUS tem constelação familiar, uma PIC, que é o que a gente chama de prática integrativa complementar na área de saúde, assim como outras. Tem Reiki, tem aquela das agulhinhas, me fugiu o nome agora, acupuntura, enfim. Então, tem várias técnicas que foram incorporadas e a constelação a partir de 2008. Tá? E aqui eu trago essa foto, essa primeira foto, essa foto me dá saudade de quando a gente fazia atendimento em grupo, sentavam eu aqui e o cliente aqui e o grupo ficava à frente. E aqui já é a parte individual, aqui online, com uma plataforma que eu cheguei a trabalhar, aqui os bonequinhos Playmobil. E aqui, se vocês tiverem curiosidade, quiserem alguma informação, basta tirar uma foto desse QR Code que vai direto para a minha página no Instagram. E, Ana, eu tenho uma dúvida, eu quero receber esse trabalho, enfim, quiser constelar também, mas qualquer dúvida. Tá? E aí o Robert, a gente vai abrir para perguntas, eu sei, mas o Robert, só para deixar aqui, o Robert tinha me dado o nome de 23 pessoas. Então, eu estou aqui com os papeizinhos para fazer o sorteio. Opa, peraí que caiu um aqui. Me empolguei. Pronto. Então, gente, o que eu me propus, assim, era passar de uma forma
simples, tentei não colocar muito termo técnico, né, sobre constelação, mas eu estou aberta para responder as perguntas, se eu souber, senão eu vou fazer meu dever de casa, e estou aqui, à disposição. Tá bom. Ana, muito obrigado. Depois nós vamos fazer o sorteio aí das duas constelações. Então, nesse momento, eu vou abrir as perguntas, vou iniciar fazendo a pergunta, e quem quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mãozinha que o Luciano, o Lunardelli, peço também a Eunice, que dê uma olhada aí para me auxiliar. Bom, primeiro te agradecer, tá, por estar conosco aqui. Realmente você foi bem objetivo. A gente sabe que um tema como esse é de profundo, né, tema, e, obviamente, a gente pode tirar algumas dúvidas aqui. Mas você tocou num ponto que, para mim, foi até de surpresa. Eu não sabia que a terapia de constelação familiar tinha hoje acesso ao SUS, porque eu acredito que a maioria da população brasileira não sabe que tem direito a essa terapia. Mas o que eu tenho uma dúvida aqui, o seguinte: eu já ouvi falar dos bonequinhos, como é que é o bonequinho, e aí quando você fala da constelação familiar, e aí a gente vê, né, as pessoas que vão fazer a sua terapia com o seu psicólogo, mas me parece que a terapia, inclusive muitos psicólogos aconselham a fazer constelação familiar, porque me tira a dúvida, e essa é a minha pergunta. Na constelação familiar, você trabalha também aquela questão de regressão, porque do que você falou, a gente, de repente, na família, a gente tem um avô, tem o bisavô, né? A gente carrega toda uma carga genética, mas também na família a gente tem os tios, a gente tem as tias, quer dizer que, de alguma forma, a gente tem uma influência durante, principalmente, na formação do nosso caráter, né? E da nossa personalidade, que vai até os 7 anos, e aí até a fase de adolescência. Aonde que essa questão hoje, vamos dizer assim, da família, que então é o grande berço psicossocial para que a gente tenha, porque a gente sabe também que muitos traumas hoje de pessoas, né, homens e mulheres, são oriundos da infância, de abusos sexuais dentro da família, ou de um avô para com, né, o filho, com o primo, com isso tudo, que a pessoa não evolui. É mais ou menos isso, e a gente consegue, de alguma forma, sem fazer uma hipnoterapia, ter essa questão de repente, um caso mal resolvido, não só com meu pai e com minha mãe, mas que isso veio da minha avó para com a minha mãe, que me passa e a gente não tem essa percepção. Essa é uma dúvida que queria tirar com você. Não é hipnoterapia, não tem hipnose, nada, não tem. O Bert Hellinger, em algum momento eu falei hipnoterapia, sim, ele estudou as técnicas de hipnoterapia, isso em 1970, 80, ele estudou, mas a técnica dele é uma técnica visionária, é uma técnica totalmente nova, e ele não faz, assim, um terapeuta de constelação, a gente não faz hipnoterapia. Então, respondendo em parte, né, a sua questão. Agora, a segunda parte aí na sua pergunta, como que isso é identificado, né? Então, vamos imaginar uma constelação individual, eu estou aqui consteladora e eu estou com um paciente aqui do lado, ele trouxe uma questão. A primeira coisa que eu busco naquele campo, né, que é esse campo aqui da foto, por exemplo, central, né, esse tabuleiro que eu chamo de campo, eu vou colocar o paciente, um bonequinho representando o paciente. Pode ser que eu coloque, aí vai depender da situação, tá? Isso não... Mas eu vou colocar os pais dele, com certeza. Eu vou colocar algumas outras referências com esses bonequinhos. E a minha leitura de campo vai dizer, pode ser que eu perceba que esse paciente tenha sofrido algum abuso, mas abuso é até um bom tema, porque a gente não pergunta, você sofreu um abuso sexual? Não vou fazer uma pergunta dessa, não cabe. Agora, como que pode ser percebido? Até porque o abuso ele não é só sexual, né? Pode ser um abuso por palavras, um abuso de poder. Então, o que eu vou dizer para o paciente? Olha, eu percebo, o Robert, se fosse meu paciente, no momento da constelação, Robert, eu percebo, em algum momento teve algum tipo de abuso aqui, aí eu vou mostrar os personagens, esse aqui me parece ser a sua avó, me parece. Então, assim, é de uma forma muito sutil, mas é importante deixar bem claro, não tem hipnoterapia. E como que a gente vai resgatar isso? Nesse campo, no momento que eu estou trabalhando com o paciente, eu vou buscar os excluídos ali.
eu vou buscar o que está em desequilíbrio. Então, pode ser que sim, que eu busque um tataravô, pode ser, eu busque, né, bem entre aspas, eu digo, com os bonecos naquele campo se manifestando, tá? É nessa linha. Não sei se eu respondi, se não, por favor, faça a tréplica. Não, deu para entender. E uma outra curiosidade, você que é uma terapeuta aí de sucesso, tem feito um bom trabalho, né, na cidade do Rio de Janeiro, uma curiosidade. A maioria hoje das pessoas que vão buscar essa constelação, elas estão mais com seus problemas aonde? Na relação amorosa, na relação financeira, ou de não se encontrar, não saber quem é, essa questão hoje até da homossexualidade também, né, que as pessoas estão assumindo essa coisa. Como é que é isso assim no dia a dia? O que mais procuram vocês? Acho que é importante deixar claro, assim, a constelação ela não substitui uma terapia tradicional, né? O que eu vejo, nós temos as práticas integrativas, como eu coloquei, existem vários tipos de práticas, né? Mas no caso da constelação, eu posso falar como consteladora, ela não substitui uma terapia formal para quem precisa, mas nem todos precisam de uma terapia semanal, que vá lá, converse, ou que tenha aquela dialética, né, com um psicólogo. Isso são coisas diferentes, uma coisa não exclui a outra, né? Às vezes, o paciente que vem procurar uma terapia alternativa, integrativa, como a constelação, hoje eu atendo muitas mulheres que vêm com questões financeiras, outras em relação à parte de relacionamento. Agora, no final, assim, o que é importante a gente entender é que a gente tem que olhar para dentro e ver como está a nossa relação com os nossos pais. Eu acho que isso é um bom norte, a gente pode começar por aí. Eu estou nessa sua pergunta, Robert, eu estou saindo um pouco, né? Estou tangenciando aqui, porque é difícil dizer isso, né? Ah, vem por A ou por B. A Sâmia já entendeu aqui, já até riu. E a próxima pergunta é da Sâmia. Então vamos lá, Sâmia, obrigada. Obrigado, Ana Paula. Imagina. Bom, boa noite novamente. Parabenizar a Ana Paula pela sua palestra. Realmente é um assunto que cativa muita gente, é muito interessante. O presidente Robert também pela iniciativa. Ana Paula, eu queria fazer uma pergunta. Algumas pessoas da minha família já fizeram constelação, já me explicaram algumas coisas, por isso que eu ri algum tempo, mas eu nunca fiz. E eu não entendi, se você explicou, me perdoe, mas eu não entendi. São duas perguntas em uma. Primeiro, qual é a função ou o papel, vamos dizer assim, das demais pessoas, por exemplo, numa constelação em grupo? E depois eu pergunto, como é que esses bonecos são escolhidos ou definidos? Como, por exemplo, por que você colocaria, vamos dizer, se a gente estivesse fazendo uma constelação, por que você colocaria meu pai, minha mãe? Tudo bem, eu até compreendo, mas por que você depois chamaria um avô, um bisavô, um tio meu, qualquer coisa nesse sentido? Obrigada aí, boa noite. Obrigada, Sâmia, pelas palavras. Primeiro, assim, em relação ao grupo, qual é a função das pessoas, né? Eles são representantes, assim como os bonecos, né? Então, no primeiro momento, tem um tema qualquer, vou usar o tema de dinheiro, um tema que está aqui na minha cabeça, um tema de dinheiro. E vou colocar a pessoa representando. Então, se for online, dos bonecos, das pessoas você entendeu, que são representantes. Então, agora, pegando na outra pergunta, se fosse online agora, eu ia falar assim, bom, Sâmia, você escolhe que você tem vários bonecos e você vai escolher um, imaginando que aqui eu tenho todos eles. Aí você fala assim, eu quero o branco. Ok, é uma menininha branca, você escolheu, e aí eu vou colocar no campo. E aí, de acordo com as perguntas que eu vou estar te fazendo, né, eu vou escolher outro boneco para te representar. Vou colocar essa, melhor dizendo, para te representar, e vou escolher outros para representar os seus pais, talvez um filho, e, de acordo com a leitura do campo, eu vou fazer perguntas, né? A consteladora fala, é o que eu disse no início, só a consteladora fala. Não existe, dentro da técnica do Bert Helling, porque
existe tudo por aí na internet, a gente sabe. Mas pela técnica dele, o representante fica ali dizendo, eu estou sentindo isso, porque eu estou percebendo. Não, isso não tem, tá? Eu não sei se eu respondi, mas assim, fica à vontade, que bom que você conhece, e pode perguntar, porque isso vai puxando, eu acho que enriquece também. Não, tá ok, foi explicado. Te agradeço e depois que terminarem as outras perguntas, eu volto também com mais uma pergunta. Tá bom. Agora, lembrando que o objetivo, assim, né, só para concluir isso, da constelação é trazer reconciliação para o campo, né? Essa reconciliação das almas, como eu falei. Vamos lá. Ok, vamos passar agora ao companheiro. Obrigado, Sami. Depois a gente volta contigo. A gente vai chamar agora o companheiro Cláudio da Cunha Vale, que tem uma pergunta. Oi, Ana Paula, parabéns pelas palavras. Eu acho Bert Hellinger realmente um grande fenômeno dessa área humana, deixou um legado muito grande. Mas eu queria dizer que, como eu trabalho também, de uma certa forma, com terapias, eu acho que um dos grandes legados que a constelação familiar, assim como outras, vem fazendo hoje, que se fala da própria meditação, da mindfulness, e que Bert Hellinger fala muito nos seus livros, que é a capacidade da gente entender o silêncio. O silêncio é a grande definição, para mim, do tratamento do Bert Hellinger, onde você passa a ter tempo para se escutar, para se ouvir, entendeu? É nesse silêncio que entra o novo, que entra a novidade, entra esses insights. E a gente hoje está escutando, às vezes está deixando muitos outros falando, a gente não está escutando a nós mesmos. Então, por mais que a gente tenha informação, se a gente não tem o desejo de fazer essa transformação, tudo fica perdido. Então, acho que não pode ser só moda, tem que ser uma forma, principalmente do terapeuta, de mostrar a pessoa a fazer a sua própria história. E esse é o grande problema das terapias hoje, quer dizer, as pessoas estão querendo que os outros façam por ela aquilo que ela deve fazer por si. Então, eu acho que essa orientação é fundamental e Bert Hellinger, realmente, para quem lê seus livros, vai entender. E assim como a própria meditação, o importante não é a meditação, mas é o silêncio, que é aquilo que a sua mente vai ter a capacidade de captar o que o universo está falando para você. Então, eu acho que vale a pena conhecer, fazer, ter consciência. E parabéns, eu acho que a constelação... Agora, um dado interessante que a constelação familiar no Brasil entrou muito por Curitiba, pelo Paraná, né? Então, é uma curiosidade também que realmente vem aos poucos atingindo aqui. Mas parabéns, siga nesse caminho de luz, ajudando a muita gente. Obrigado. Cláudio, você não fez pergunta, você complementou aqui a minha palestra, viu? Minha mini palestra. Eu agradeço suas palavras, e é verdade, assim, a constelação, no primeiro, além disso, né, do silêncio, a gente olhar mesmo para dentro, ouvir o que a nossa intuição, a nossa alma, como quem quiser chamar, né? Mas é entendendo isso, que ela transcende esse limite, né? Eu acho que a constelação ela veio para transcender o limite do ego, do intelecto, e sem preconceito e sem julgamento. Eu acho que isso em relação à nossa pessoa também, porque a gente se julga o tempo todo, né? Os nossos familiares. Então, acho que você complementou maravilhoso com o silêncio, que é tão importante. É mesmo. Obrigado, Ana. Agora vamos à companheira Sônia, que tem mais uma pergunta. Boa noite. Eu queria saber o seguinte, se tudo aquilo que nós somos hoje, né, está ligado aos nossos antepassados, nossos comportamentos, nossas angústias, nossas dúvidas, e se a constelação familiar ela traz isso para que a gente reflita e encontre essas respostas. Porque quando, por exemplo, a pessoa vai até você, eu gostaria de fazer uma constelação familiar, mas qual o tema principal? Na verdade, os conflitos familiares. Aí, como você mesmo colocou, vamos levar para o caso de ser em grupo, né? E aí a pessoa, o cliente vai falando, e você vai compondo como se fossem os personagens daquela situação. Quando termina tudo, acabou e tal,
a pessoa consegue sair entendendo muitas coisas, e daí ela vai refletir, conseguindo encontrar as respostas porque ela precisa? Excelente pergunta, Sônia. Obrigada, muito enriquecedora. Então, você mesmo respondeu uma parte, né? Então, a pessoa vem com um tema, a gente vai formando ali, vamos colocando as pessoas. Num primeiro momento, sim, numa constelação em grupo, só que as pessoas se movimentam sozinhas. Como eu falei, elas não falam, mas elas vão se movimentar sozinhas. Então, eu vou fazendo a leitura. Eu não coloco uma pessoa e digo, você vai para a direita, eu não dou instrução prévia. Eu digo, Sônia, você pode trabalhar na constelação? Posso, sim. Você pode ser representante da Andréia? Posso, sim. Ponto. Você entra em silêncio e você vai ficar em silêncio todo esse período. O que você vai ter são algumas reações que você vai captar do campo. Então, isso vai ter esse movimento, eu vou fazer a leitura. E aí, a pessoa vai entender, olha, muitas vezes, vou ser bem franca, baseado no que eu estudei do Bert Helling, muitas das vezes, a pessoa vai observar aquele campo, vai entender, e sim, ela vai ter um novo insight para a sua vida, um novo caminho. Como eu disse no início, a constelação ela joga uma luz, né? Uma luz sobre aquele problema, sobre aquela dinâmica familiar. Então, muitas das vezes, a pessoa vai olhar e, ok, vai entender. Mas acontece também, e eu já vi, assim, o Bert Helling já fez isso, eu não vi, não tive a chance de vê-lo pessoalmente, só em vídeos. Mas eu já vi consteladores, assim, de 20, meus professores, cortando uma constelação no meio e falar, você não está preparada para isso. E acabar. E a gente ficar assim, sem entender nada, com o olho esbugalhado. E aí depois ele explicar, isso é uma constelação para aquela pessoa. Às vezes a constelação, ela funciona como... O constelador, às vezes, precisa agir como se fosse um bisturi ali, firmemente, sabe? E, às vezes, você pode sair sem entender. Talvez a sua ficha, né, falando assim, só vá cair mais à frente. Então, nem sempre, na maioria das vezes, sim, entende, mas pode ser que você saia sem compreender. Porque, como eu disse, a constelação não é para ficar de mimimi depois, sabe? As pessoas terminam uma constelação e, às vezes, eu tenho amigas que falam assim, eu fiz uma constelação ou com alguém e tal, e aí, porque eu não faço de gente conhecida, né? Acho muito ruim trabalhar com pessoas conhecidas. E aí eu acabo indicando para uns e os meus colegas me indicam. E aí fala, mas eu queria falar de... Não, constelação a gente não fala, não fica... Deixa reverberar no campo. Como disse o Cláudio, é o silêncio. Então, muitas vezes você entende, mas pode ser que você não entenda, sendo bem franca, tá? Obrigada. Sâmia, você quer fazer mais alguma pergunta, Sâmia? Retornando a você? Eu acredito que, em parte, já foi respondida, que eu ia justamente perguntar o que acontece depois com a gente, depois que a gente faz a constelação. Eu sei que não é um milagre, eu sei que não é um tratamento, eu entendo isso tudinho, mas seria apenas um autoconhecimento, não sei. Na verdade, a alma, né, por assim dizer, ela tem o próprio tempo e pega para si o que foi essencial daquela constelação, do que foi importante, do que foi trabalhado e ocorre naturalmente uma transformação. Só que isso pode ocorrer, vai ocorrer na próxima semana, no próximo mês, atemporal. Então, tem relatos, isso falando baseado em livros, relatos nos livros do Bert Hellinger, que ele diz que anos depois é que as pessoas... realmente, a ficha caiu, a constelação agiu. Então, no mundo imediatista que a gente está vivendo, então pode ser que não seja isso que eu quero para mim, porque eu quero para amanhã, eu quero um fast terapêutico. Esse negócio de demorar não está para mim, não. Eu quero um fast terapêutico. Isso não existe. De fato, a gente precisa aprender a lidar com o tempo. O Cláudio falou do mindfulness. É pensar, é respirar e de cada vez mais estar ouvindo o nosso silêncio. Eu costumo dizer, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma terapia, ou uma constelação, ou até mesmo fazer uma yoga. Não importa, basta você parar um minuto em casa e respirar. Se respirar 2, 3 minutos por dia, ali se ouvindo, isso já traz um benefício incrível.
Então, gente, muito obrigado. Encerramos aqui a nossa palestra. E antes de dar o certificado virtual a você, Ana Paula, gostaria que você anunciasse, eu pedi que ela fizesse sorteio, né, de 2 constelações. Então, passei o nome dos companheiros aí para ela. Só podia, por favor, dar o nome aí das vencedoras, né? Mas, olha, vindo de Fortaleza, eu gostaria, Ana Paula, de lhe pedir, depois que você entre em contato e faça uma constelação com a Sâmia. Quem sabe Fortaleza não aguarda você. Você me permite? Eu anotei aqui o seu contato e vou convidá-la para, no próximo semestre rotário, você ir ao nosso clube para nos falar sobre a constelação. Já está anotado aqui. Opa, legal. Fico muito feliz. Assim, será uma honra e convite aceito. Obrigada. Pode fazer o sorteio, Ana. Quem ganhou? Aí. Flávia, foi meu filho que anotou. Flávia Vessel. Flávia Vessel, a companheira. Vessel, desculpa. Tá bom. Qual foi a outra? E a segunda? Ou outro? Deixa eu ver aqui. Camila Fernandes. Não, essa ganha tudo. Essa não pode ganhar de novo, não. Ela está aí também? E tem marmelada, Cláudio. Tem marmelada, são 2 amigas aí. Não pode. Impressionante essa Camila. Vou passar a mão assim para ver a Camila ganha tudo. Ganha até pastel. Elas estão aí? Bom, eu não as conheço. Já entraram, saíram, devem estar no YouTube, que elas estão em outro evento. Bom, gente, eu queria agradecer, eu gostaria nesse momento, Ana Paula, te agradecer muito pelo carinho, pela atenção. E só para quem não sabe, a Ana Paula, nesse momento, está passando por um momento que eu tenho a nítida certeza que Deus está ao seu lado. Ela está com Covid-19, está no 12º dia e, graças a Deus, não teve assim nada mais sério, quer dizer, está mais assintomática, mas teríamos até o cancelamento hoje, e ela ligou de manhã, não, Robert, eu estou me sentindo bem, eu fico muito feliz, muito obrigado, porque eu também tive, há 20 dias atrás, essa enfermidade, só a gente que já teve sabe o cansaço, sabe que tem indisposição, estando assintomático ou não. Então, queria registrar aqui, agradecer a você por esse carinho com nós, né, de todos os Rotaries, né? Estamos até com Pinho aqui de Portugal. Então, muito obrigado. E eu gostaria de pedir ao Antônio agora que faça chegar a você virtualmente o certificado e que nós vamos mandar por e-mail para você. É um registro com muita simplicidade, muita humildade, da sua passagem aqui pelo Rotary Club do Rio de Janeiro. Então, o Rotary Club do Rio de Janeiro certifica que, nesta data, Ana Paula Lima ministrou uma brilhante palestra sobre o tema Constelação Familiar, a terapia... Vamos fazer, Antônia. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu ganhei prêmio. Você ganhou. Olha a Camila chegando aqui. Camila, você sempre... Isso é marmelada. Olha, Antônia! Legal. A minha sobrinha, olha só, Valeu. fala oi. Fala oi. Oi. Obrigado, gente. Obrigado, Camila. Tá aí, você ganhou uma constelação familiar. Ana, muito obrigado. Desculpa que eu não assisti, porque era aniversário do meu filho. Não, está desculpada, sem problema nenhum. Você está desculpada. Bom, gente, finalizando aqui, eu gostaria, antes de passar a palavra ao protocolo, para a gente encerrar a reunião, eu gostaria de passar a palavra ao companheiro Clemente, que eu inverti a pauta aqui, só para fazer o companheirismo vapt-vupt da noite. Então, por favor, Clemente, a palavra é sua. Só abrir o seu microfone. Antônio, mantendo os microfones outros fechados, por favor. Boa noite a todos. Boa noite Pode também, falar. boa noite especial para a Ana Paula Lima, brilhante palestrante, nos abrilhantou esta noite, com esclarecimentos adicionais e os esclarecimentos que fizeram necessário para a compreensão da constelação. Nunca tinha ouvido falar, fiquei maravilhado com essa iniciativa, com esse tema, e também com o proveito que daí emerge. Pois bem, pelo companheirismo, vivenciamos o dia 10/12 do ano de 2020, e para aqueles que professam a religião católica, ainda festejam a Cátedra de São Pedro,
mas se destaca do dia de hoje São João Miguel, um clérigo espanhol. O pensamento desta noite assim expressa: nunca implore carinho, atenção ou amor. Se não é dado livremente, não vale a pena ter. Tivemos fatos importantes da mídia essa semana, dia 9, dia da criança especial, dia do alcoólico recuperado e dia do fonoaudiólogo. Tivemos e temos hoje, no dia 10, dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dia do sociólogo, dia internacional dos povos indígenas e dia universal do palhaço. Teremos amanhã o dia do engenheiro. Presidente, o senhor é engenheiro? Será seu dia amanhã. Não, eu sou advogado. E teremos o dia 12, Dia Internacional da Criança na Mídia. Pois bem, esses são os fatos que eu trouxe para hoje para destaque e deixando também sem maiores alardes, uma outra reflexão para fecharmos a noite, porque o tempo passou rápido. A reunião começa e termina em determinado estágio, né? Muito bom. A reflexão é essa. A vida é como uma câmera. Foque no que é importante. Capture bons momentos. Desenvolva a vida a partir dos negativos. E se as coisas não derem certo? Tire outra foto. Meus companheiros, obrigado pela atenção dispensada. Boa noite, um feliz retorno para o seu descanso habitual. Cláudio Vale, espero que em breve possamos comer aquela boa torta, né, do Rio do Sul, onde a torta realmente é espetacular, muito boa. E muito obrigado pela oportunidade de expressar algumas palavras nessa reunião de hoje. Muito obrigado, companheiro Clemente. Sentimos sua falta e sabemos que agora, nesse novo modelo de reunião virtual, vamos acrescentar o companheirismo sempre com essas informações suas e sempre com uma palavra de carinho e de fortalecimento ao espírito. Então, que bom que você está de novo com a gente, é um grande companheiro que labuta conosco, mas as suas palavras na área do companheirismo sempre são proveitosas para a gente numa noite como essa. Bom, nesse momento, eu passo a palavra ao protocolo para fazer as apresentações finais e, em seguida, eu estarei encerrando a nossa reunião. Por favor, Luciano Lonardelli, a palavra é sua. Obrigado, presidente Robert. Foi um prazer aí nós participarmos dessa reunião aí com a palestrante Ana Paula Lima, com a brilhante palestra sobre a constelação familiar. É muita coisa nova, com certeza vários companheiros desconheciam e que a gente tomou conhecimento. Parabéns aí para você, Ana Paula. Eu queria também agradecer a presença dos companheiros governador Vilmar Barbosa, Andréa Góes, companheiro Clemente, Odete Maria Assunção Rocha Silva, a Samia Militão, do Distrito 4490, obrigado pela sua presença, a Sônia, do Rotary Club Leblon Gávea, companheira Eunice, Marcos Araújo, Sebastião Neves, do Rotary Club Rio de Janeiro Penha, presidente do Banco de Cadeira de Rodas, companheiro Cláudio Cunha Vale, Verônica Góes, da editora Charme, com governador assistente, sempre prestigiando a nossa reunião, Zélia Heraldi, do Rotary Club Rio de Janeiro, Rio Comprido, Patrícia Magluta, nossa sócia honorária, Maria Inês Araújo, Luiz Pinho, companheiro lá de Portugal, que já está no avançado da hora, lá já são mais de meia-noite, nosso companheiro decano José Abal Correia, governador Fernando Faria, companheiro Carlos Evaristo, do Rotary Club Rio de Janeiro Porto Maravilha, sempre prestigiando a nossa reunião, companheira Arizete Gerson, do Rotary Club de Mendes, e a companheira Camila Fernandes. A todos uma boa noite, um bom descanso, volte para os seus lares e seus afazeres. E volta a palavra ao nosso presidente Robert. Obrigado. Bom, meus boa noite, queridos Luciano. companheiras, muito obrigado pela presença de vocês. Antes de encerrar, eu queria só fazer as minhas considerações finais.
dizer o seguinte, que na próxima semana nós vamos estar trazendo aqui na nossa reunião o secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, companheiro nosso, que é o companheiro Chaves, que aceitou esse desafio nessa labuta tão grande de corrupção séria na área de saúde no estado do Rio de Janeiro e também nesse momento trágico que a gente vem atravessando com a pandemia, com a Covid-19. E o tema da palestra será o estado de saúde do Estado. Então, eu tenho certeza que vai ser um tema brilhante da gente poder ouvir e vai ser assim também, como a gente tem chamado, eu tenho falado sempre com os palestrantes, é uma resenha, é um bate-papo, porque a noite fica mais agradável e a gente tem aqui bater esse papo. Bom, queria muito agradecer e eu gostaria aqui só de nominar 4 pessoas, porque a gente já teve mais de 30 pessoas na sala, estamos em transmissão direta, né, ao vivo pelo YouTube, com muitas pessoas também entrando e saindo, mas eu gostaria de fazer um agradecimento especial. A Sâmia, do nosso querido Fortaleza, obrigado, a sua presença nos agrada muito, obrigado pela participação, e tenha no Rotary Club Rio de Janeiro e Ipanema um clube co-irmão aí com Fortaleza. O que precisar, a casa aqui estará sempre aberta a você. Agradecer também aos convidados, todos que estão presentes, no nome de 2 convidados, 2 convidadas, a Vera Góes e a Andréa Góes, da Editora Charme, presentes conosco aqui, que no próximo trimestre também estará nos abrilhantando com uma palestra falando sobre o mercado editorial, um tema muito interessante. E um beijo especial a uma pessoa que eu tenho muito carinho, que é a tia Ildete. E um beijo grande, né, no coração, que você tem assim, muita luz e que esses cabelos brancos sempre nos reflete o que a Ana Paula nos diz que é o enobrecer da alma. Bom, meus queridos companheiros, são 21h12, e como sempre deixo aqui, a gente acaba sempre às 21h15. Algumas pessoas me chamam bem britânico, bem cartesiano, mas não é isso. Quando a gente consegue fazer e evoluir, e, obviamente, se o tema cada vez mais for interessante, a gente até decorre com o tempo. Mas é muito engraçado quando eu converso com os palestrantes e eu sou meio enfático nisso, eles se programam, e aí o que é o assunto? O assunto da constelação foi bacana e a gente procura sempre o horário, porque aí, com certeza, a gente tem conseguido 25, 30, 40, 50, 60 pessoas nas reuniões do Rotary Club de Ipanema. Então, eu desejo a todos vocês, quem está fora, um bom retorno aos seus lares, e quem está em casa, que agora vá jantar dentro do seu tempo, com a sua família, ver a sua novela, seu Netflix, ou então, né, pode deleitar um bom livro e uma boa Netflix. Nesse momento, gente, dou por encerrada a reunião do Rotary Club Rio de Janeiro e Ipanema. Beijo grande para vocês e aguardo vocês quinta-feira que vem aqui nos prestigiando. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite a todos os companheiros aí. Tudo de bom. Boa noite. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Clemente. Foi excelente. Obrigado, Fernando Faria, Marisete, Luciano. Obrigado pelo carinho mais uma vez. Ô, Clemente, cadê o bolo, Clemente? Parabéns. Rotary Praia também, aqui em Fortaleza, está irmanado aí com o Rotary Ipanema. Praia com praia, dá tudo certo. Obrigado, é isso aí. Boa noite. Eu vou para outra reunião. Tem uma reunião agora às 10 horas. Tá bom. Agora dá para você jantar, descansar e assistir outra reunião. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Boa noite, Evaristo. Obrigado aqui Evaristo, boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite. De internet. Eu quero Antônio, fazer uma obrigado, pergunta ao Antônio. Luciano. Oi, Fernando. Boa noite. Está me ouvindo, Luciano? Acho que o Luciano saiu, Fernando. Hein? Acho que o Luciano já saiu. Então fica para outra. Tá bom.